Da mesma forma que um cientista se interessa por um assunto, pesquisa, explora, faz investigações, um aluno fazendo montagens robóticas, ele pode ter situações muito parecidas, né? Em que ele vê uma situação e fala, puxa, mas por que isso funciona assim? Se eu mudar um pouco isso aqui, o que vai acontecer? Que influência vai ter? Então ele começa a ter essa postura investigativa. Essa aula do 6º ano, o título da aula é Sistema Planetário Extrasolar. Quando ele monta, ele não está propriamente montando um sistema solar, no sentido do nosso sistema, o sistema onde está a Terra. Ele está montando um sistema planetário extrasolar. Por que isso? Porque, na verdade, esse modelo, apesar de ter um planeta com um satélite girando em volta e esse conjunto virando em torno de uma estrela, que é exatamente o que está acontecendo no sistema Sol, Terra e Lua, ele tem uma condição geométrica que não se verifica no caso real do sistema solar. Ele simula a relação entre a Terra, a Lua e o Sol. Como são os movimentos de rotação e translação nesse sistema. Cada aula tem uma característica, mas essa, por exemplo, eu acho que você poderia desbravar a relação do homem com o cosmos, né? O homem sempre, desde sempre, olhou para o céu, né? Antes de desenvolver as ferramentas, se guiava pelas estrelas, contava o tempo pela rotação dos astros. Então, a relação do homem com o céu, ela é filosófica, ela é histórica, ela está na antologia do homem. Todo mundo aí chegou em alguma conclusão? Sim? Vamos lá. Essa equipe aqui. A proposta 1 pode ocupar uma grande ocupação de água. Os conteúdos das aulas, a gente procura sempre associar aos conteúdos que fazem parte do currículo escolar. No caso, o currículo do Fundamental 2. É comum, na grande maioria das escolas, ter o conteúdo de sistema solar no 6º ano e estudar estações do ano e relações disso com o calendário, etc. Uma montagem que favorecesse a compreensão do que é translação e rotação dos planetas em torno do Sol, etc., seria uma montagem muito bem-vinda. E aí, o pessoal que entende de modelagem de Lego faz a montagem de acordo com essas ideias. Ele tem 3 motores, um deles cuida da rotação da Terra. Esse outro motor, ele vai cuidar da translação da Lua em torno da Terra. E esse outro motor médio aqui, ele cuida da translação desse sistema Terra-Lua em torno do Sol. Ele mexe essa engrenagem aqui e aí ele roda nesse eixo. E a programação está dentro do bloco do EV3, né? E foi feita no software da Lego. E aí a programação entra aqui dentro e aí a gente aperta play e ele deve rodar. O nosso sistema solar não é plano. Ele não anda assim bonitinho, que nem esse que está em cima de uma mesa, tudo no plano. O que ele repete
como modelo em relação ao que nós temos no nosso sistema solar. É uma estrela, um planeta, esse planeta tem um satélite. Então, tem um satélite girando em torno do planeta e esse conjunto girando em torno de uma estrela. Isso acontece no sistema solar, mas não com a geometria que está lá, todo mundo em pezinho e andando num plano direitinho. Não é assim no sistema solar. E aqui dá para ser explorado várias coisas. Além das relações de rotação e translação, que é um conceito que até os adultos costumam confundir o que é rotação e o que é translação, dá para discutir também, hipoteticamente, o quanto esse é um modelo em comparação com o que a gente realmente tem no próprio sistema solar. Mas é uma simplificação que é importante para conseguir explicar outras coisas, né? Os modelos, eles vão sendo aperfeiçoados por aproximação, né? Eu crio o modelo com aquilo que eu compreendo. Daí, com aquele modelo, eu vou investigando. De repente, eu percebo, não, mas espera aí, isso aqui não está batendo. Temos que aprimorar o modelo. E isso é uma situação que acontece muito em robótica. O modelo mental e o objeto real têm contradições. Aí o que eu faço? Bom, eu tenho que ajustar, eu tenho que corrigir. E isso também é um processo de conhecimento que é da vida, eu posso dizer, não é nem da ciência, né? Na verdade, a ciência se apropriou disso como uma característica até do jeito de ser do próprio ser humano. Pessoal, fiquem bem atentos aos tamanhos das vigas, porque nós precisamos um tamanho certinho na hora que formos testar as medições, tá? Então não pode ter erro aí. O aluno não trabalha porque tem simplesmente alguém propondo para ele uma coisa, um exercício. Ele se envolve com a situação porque ele constrói o robô, ele constrói a montagem e daí ele quer ver como funciona. E para isso ele precisa programar. Então essas coisas colocam cada aluno, cada sujeito de aprendizagem numa condição de investigação que é muito rica. O que essa situação tem de rico é que faz o sujeito exercitar o pensamento de investigação. E a investigação é algo que está presente independente do tipo de conteúdo, né? Porque você investiga como advogado, você investiga como, enfim, um sujeito que quer escrever, se interessa por literatura, um repórter investiga, né, o jornalista. Então isso são atitudes mentais, eu chamaria, né? Quer dizer, posturas mentais que as pessoas desenvolvem dentro dessas situações e que são operações que podem ser realizadas nas mais diversas situações. Nós tiramos, quando a gente selecionou de cima, ó, a bolinha foi para lá e ele já desmarcou de baixo. Tá bom? Só então um vai achar mais legal, ficar lendo, e vai querer ler mais, e vai querer entender mais, estudar mais, ou vai achar o que está escrito na seção conectar pouco. O outro vai querer ficar só montando, complexificar. Não, mas vamos colocar uma anteninha aqui, uma bandeirinha para mostrar aqui o homem chegou na Lua, a face negra da Lua, vamos pintar um pouco mais de escuro. Quer dizer, vai se preocupar mais com o layout da montagem. E outros vão gostar mais de programar, do desafio de conseguir montar e fazer funcionar esse sistema, né? Eu acho que vai da característica do aluno. Eu acho que todas as etapas são importantes para chegar ao conceito final, né? Que é o objetivo é ele conseguir entender o sistema Terra-Lua, programar ele, né? E conseguir explicar para a sala, para os alunos, para os colegas como que isso funciona. Quando cair a chuva, vai ficar água lá, mas quando chegar o sol, a água pode simplesmente evaporar. Não vai pegar tanta água quanto a do 2 e quanto a do 3, só que a 3 é muito cara. Existem também os conteúdos que são de formação, de procedimentos, de atitudes, de valores
relacionado ao conhecimento como conhecimento da ciência. Como um cientista procede diante de uma investigação? O que é levantar uma hipótese? O que é testar uma hipótese? Os conteúdos não são só esses conteúdos de informação sobre o mundo, né? De saber o que é célula, saber o que é planeta, enfim. Tem também esses conteúdos, que são os conteúdos que estão envolvendo os métodos, os procedimentos, né? As metodologias que se empregam para desenvolver um determinado conhecimento, né? Particularmente no conhecimento científico, que isso é super importante.